Abra sua Bíblia lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. Sentados mesmo como estamos, mas com reverência, você vai abrir sua Bíblia para a gente meditar um pouco por esses minutos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Depois dos evangelhos, você passa os evangelhos, vem Atos, Romanos, vai seguindo em frente. 1 Coríntios 15, 58. Todos acharam? Amém ou não amém? Então muito bem, vamos ler ou não? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos ler de novo? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então coloque a mão no seu coração, com os olhos fechados, diga eu fui chamado para servir e tenho que estar firme. Diga, eu fui chamado para ser constante, abundante na obra do meu Senhor. Diga, e eu sei que o meu trabalho não é em vão. Você crê nisso que você orou? Então, sentado como estamos, dê um aplauso ao Senhor bem forte. Isso, glória a Deus, aplauda. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Bem, Paulo possivelmente esteve identificando um problema na igreja de Coríntios, na igreja dos Coríntios, amém? Possivelmente havia um problema ali de relaxamento com o trabalho, com a obra, e Paulo estava orientando agora a igreja quanto ao serviço e quanto à constância. A igreja dos Coríntios, ou de Corinto, sem sombra de dúvida, foi a igreja que mais deu trabalho a Paulo. Igreja dá trabalho. Então foi a igreja que mais deu trabalho a Paulo, das igrejas que Paulo plantou. Essa igreja que Paulo tanto amou, mas foi a igreja que Paulo mais amou. Essa igreja que Paulo tanto amava, muitas vezes se levantava, questionando o apostolado dele, dando ouvidos a falsos profetas. Tanto que Paulo se esforçava para ensinar a verdade, e eles questionavam se aquilo era verdade, e davam ouvido a falsos profetas, e Paulo estava sempre ali. Então, chega um momento que nos parece pelo texto, ou pelos textos, que Paulo identifica uma certa inconstância no meio da igreja. E Paulo vai dar essa mensagem para eles: olha, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firme, está firme sobre fundamentos, sobre colunas, firmados, amém? E ele diz, você tem que ser firme e tem que ser constante. Você não precisa ser o Papaléguas. Quem lembra do Papaléguas? Ih, povo. Você lembra. É porque você não quer denunciar que você está ficando experiente. O desenho do Papaléguas. Então, Deus não nos chamou para ser o Papaléguas. Ele só quer que a gente seja constante. Não precisa você se matar correndo. Ele quer que você só seja firme e constante. E abundante, ou seja, fazer mais do que o Senhor te pediu. O sentido original dessa palavra abundância, nesse contexto, é você fazer mais do que aquilo que foi pedido. Aí ele diz uma coisa espetacular que eu acho, que eu encontro nesse texto. Para mim é forte. Ele diz, vocês saibam, sabendo vocês, tenham consciência de que o trabalho de vocês não é perdido. O trabalho de vocês não é em vão. Ou seja, o Senhor está registrando. E Deus não fica devendo nada a ninguém.
Isso é muito forte, ou seja, o Senhor nos chama para o serviço. Você foi formado e chamado para servir. Aí Ele te garante: sirva a mim, sirva a minha família, que o seu trabalho não vai ser em vão. Amém. Você e eu temos 3 grandes propósitos de vida dados pelo Senhor. 3 grandes propósitos de vida: amar, pertencer e servir. São os 3 maiores propósitos de vida para a sua igreja, para o seu povo. Propósitos dados por Ele. Propósitos que estão registrados na Bíblia Sagrada. O maior propósito de todos eles é amar. E nós explicamos aqui na série passada: amar primeiro Deus sobre tudo e sobre todos, depois amar as pessoas, começando pelos domésticos, começando pela família dele, pela nossa família, a família de Deus. Amém? Então esse é o maior propósito de vida: amar. O segundo maior propósito de vida: pertencer a essa família. Quando eu rejeito pertencer à família de Deus, quando eu nego pertencer à família de Deus, eu estou negando o sangue de Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para me fazer filho. Deus sempre quis uma família para Ele. Esse é propósito de Deus para nós, que nós sejamos parte dessa família. E Jesus veio, morreu, subiu na cruz do Calvário, se entregou para isso, para eu ser filho. Veja que Pedro diz que antes a gente não era nem povo de Deus. Nós éramos povo, mas não de Deus. Aí Ele nos faz povo dele através de Jesus. Ele nos faz filhos de Deus através de Jesus, e tão somente através de Jesus, para que a gente seja família de Deus. Então, quando eu nego a comunhão, quando eu nego estar fazendo parte da família, da igreja, do corpo de Cristo, eu estou negando o sacrifício. Porque o sacrifício não foi só para salvar-me, foi para me fazer filho, família de Deus. Deus sempre quis uma família. E o terceiro maior propósito de vida é servir a Deus e a família dele. Amém? O Senhor nos formou e nos chamou para servirmos. Agora, veja, para a gente servir, Paulo diz, você precisa estar firme. Não pode servir cambaleando. Não pode servir pensando que é sem ser. Não, eu tenho que estar firme. E tem que ser constante para poder cumprir esse propósito. Porque ninguém oscilante vai cumprir o propósito de servir. Ninguém que está cambaleando pode cumprir o propósito de servir. E se eu não cumpro o propósito de servir, eu estou obviamente em desobediência. Porque o Senhor me formou para isso. O Senhor me chamou para isso. Amém? Então, ou seja, eu preciso estar firme. E para estar firme, eu preciso estar fundamentado. Para nós, ICVN Church, o Senhor nos deu 5 colunas. E eu quero começar hoje falando sobre essa série, a série Colunas. Amém? O Senhor nos deu 5 aqui para a Igreja Cristã Vida Nova. Você que já fez classe de mesmo, você deve saber. Até mesmo quem não fez, porque a gente já falou várias vezes e fez estudos sobre isso aqui na igreja. A primeira coluna é a palavra de Deus. Essa é a primeira coluna para eu poder me firmar, para cumprir os propósitos de Deus. Para eu cumprir a missão que Deus me deu como igreja e viver os propósitos que Ele me deu como igreja, eu preciso estar firme. E a primeira coluna é a palavra de Deus. Eu não posso estar firme ou firmado, fundamentar a minha vida em emoções. Eu não posso firmar a minha vida e a minha vida de fé, a minha vida espiritual em sentimento, sentimentalismo. Eu tenho que estar firme na palavra de Deus. Eu não posso dirigir a minha vida, firmar a minha vida, se eu quero através da minha vida cumprir os propósitos de Deus. Eu não posso firmar a minha vida em adivinhações, especulações, profeta não sei de quando, não sei de onde. Amém? Eu não posso firmar a minha vida em profetadas. Aliás, Deus alertou quanto a isso. Deus pegou Jeremias e disse: olha, diz a esse povo que tome cuidado, porque eu vou visitá-los. Eu vou visitá-los e eles vão pagar. Porque tem muito profeta dizendo o que eu disse sem eu ter dito nada.
E tem muita gente, irmão, que frustrou por causa de falsa profecia. Falsos e falsas profetas. Cheio por aí. E eu dou ouvido quando tem a palavra para eu ouvir. Quando tem pessoas que eu conheço pregando. Que eu sei onde a vida está pautada. Mas eu prefiro dar ouvido a fulano, fulana de tal, não sei aonde. E tem muita gente que não só está frustrada. Tem gente que desistiu da caminhada. Por causa de falsa profecia. Então você tem que ter a sua vida pautada, firmada, é na verdade. O que é ser firmado na palavra? É ser firmado, estar fundamentado na verdade absoluta do Senhor, que é a palavra dele. Segunda coluna é a oração e o jejum. Essa é a segunda coluna da Igreja Cristã Vida Nova. Ou seja, para eu orar e para eu jejuar, eu tenho que crer. Estamos firmados e temos que estar firmados na fé. Não na dúvida, não no achismo, não nisso ou naquilo, é firmados na fé. E não uma vida de oração de pedinte. É uma vida de oração porque é uma confusão nossa. A oração não é para a gente pedir. Para a gente ter as coisas de Deus não é oração, é a obediência. Ih, você não entendeu? Ou seja, a Bíblia diz, se eu obedecer, a bênção vem correr atrás de mim e me alcança. Então, ou seja, a oração é o canal que Deus criou para eu estar mais perto dele. Para eu ter mais vida com ele. O jejum não é para eu ter coisas de Deus. Não é para eu ter mais de Deus. O jejum é para Deus ter mais de mim. Amém. Então, ou seja, é a nossa segunda coluna. A nossa terceira coluna é a identidade. É estar firmado naquilo que Deus me tornou. Eu não estou firmado no que eu era. Eu não estou firmado no que acham de mim. Eu não estou firmado no que falam de mim. Eu estou firmado no que Deus fala de mim. Eu estou firmado no que Deus me tornou. E Deus, por sua graça, misericórdia e pelo sacrifício de Jesus, me fez, em primeiro lugar, filho de Deus. Então você tem que estar firmado na sua identidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das coisas que o diabo mais quer roubar da igreja é a identidade. Porque quando ele rouba a nossa identidade e você fica indefinido sem saber quem é, ele vai colar qualquer digital em você. Ele vai botar qualquer digital. Aí os outros vão dizer quem você é. Os outros é que vão dizer o que você vai comer. Os outros é que vão dizer o que você vai vestir. Os outros é que vão dizer o que é que você vai crer. Os outros é que vão estar cheios de revelamento, com novidade, quando Deus já disse tudo. Agora, quando eu tenho identidade, não, eu tenho que estar firmado na identidade que Deus construiu em mim através de Jesus. Quantos estão aqui? O quarto fundamento é a nossa unidade. Firmados no chamado de sermos um. Amém. O Senhor chamou, aliás, foi fruto de oração dele antes de morrer, ele pedindo ao Pai que nós, a igreja dele, fôssemos um. Unidade é o caminho, é o segredo. Unidade é a base da força da igreja. A igreja tem Jesus, a igreja tem o Espírito Santo, a igreja tem a palavra de Deus, mas se a igreja não tiver unidade, ela é fraca. Amém. Então, ou seja, o fundamento, o quarto fundamento é a unidade, que é a base da nossa força. O quinto fundamento é o nosso serviço. Esse é o quinto fundamento da igreja, o nosso serviço. Ou seja, é viver firmado no amor, é viver firmado no compartilhar, é viver firmado no doar, servir. Primeiro a Deus, obviamente, e como não se serve só a Deus, servir a família dele em primeiro lugar. Amém? E eu quero começar essa série com você de trás para frente. Não que eu vá seguir essa ordem, né? De trás para frente, mas Deus colocou no meu coração para a gente começar hoje pelo quinto fundamento, a quinta coluna, que é o serviço. Amém? Deus colocou essa palavra no meu coração esse recado que Paulo dá, esse conselho que Paulo dá: seja firme e constante, abundante na obra. Amém? Então eu quero começar por aí. E hoje eu quero falar com você sobre o título ou sobre o tema:
vencendo a bipolaridade espiritual. Amém? Vamos repetir? Vencendo a bipolaridade espiritual. Porque bipolares emocionais, a gente sabe que tem de monte, é ou não é? Amigos, familiares, não tem? As pessoas são... E hoje tem muito mais. Muita gente bipolar, a gente sabe. Pessoas que aqui de manhã assopra, de meio-dia te morde. Eu não, só eu que conheço, você não? Mas tem gente assim, bipolar emocional. Uma hora te sorri, outra hora tá de cara feia, com a unção de pitbull, aquela cara feia. Uma hora ela tá abraçando, outra hora ela vira as costas. Uma hora tá coisa tão bela, maravilhosa, aquele sorriso cativante. Outra hora nem te cumprimenta. Sim ou não? Bipolaridade emocional. Isso aí tá careca de saber. Sem ofensas, tá, antes? Assim. Ai, tô perdoado. Assim, a gente já sabe que tem. Agora, existe também a bipolaridade espiritual. Como é que se dá isso, pastor? Uma hora eu creio, outra hora. Uma hora eu estou alçando voos, o fogo está pegando e eu, como um balão, estou subindo. Outra hora eu estou murcho, murchando, nem um guindaste do Espírito Santo levanta. Uma hora eu estou, sabe, cuspindo fogo, eu vou mudar o mundo. Não, ninguém me segura, eu vou arrebentar, eu vou mudar Goose Creek. Outra hora não muda nem a casa dele. Bipolaridade espiritual. Uma hora está agarrado para fazer, eu vou acontecer. Outra hora você não conta com essa pessoa para nada. Não pode contar. E a inconstância espiritual atrasa a obra do Senhor que Ele tem para fazer. Por quê? Porque Ele está contando conosco. Mas Ele não pode contar com um pastor, Ele não pode contar com um cantor, Ele não pode contar com um instrumentista, Ele não pode contar com um recepcionista, Ele não pode contar com um obreiro, Ele não pode contar com um líder, Ele não pode contar com membros que são bipolares. Uma hora estão, outra hora não estão. Uma hora creem, outra hora não. E vivemos tempos de bipolaridade espiritual. E eu quero falar com você sobre esse assunto. Amém? Nós fomos chamados para servir, porém, o grande inimigo, olhando o que Paulo fala ali, o grande inimigo do nosso serviço, do nosso chamado para o sacerdócio, para o ministério, para o serviço, a grande inimiga chama-se a inconstância. Amém? A inconstância é a grande inimiga do serviço. Você sabia que muitas vezes, por vários lugares, tem obreiros, tem servos, servas, que a igreja, suas lideranças não podem contar, e não é porque o diabo, não é porque está em pecado, é porque é inconstante. Não dá para contar. E isso amarra o trabalho da igreja, que a igreja tem para fazer, por causa da inconstância. A inconstância é uma das maiores inimigas do meu chamado. E a inconstância é uma das filhas da imaturidade. A imaturidade gera a inconstância. É uma de suas filhas. E por sua vez, a imaturidade é uma erva daninha, que é plantada, que a gente deixa entrar no solo do nosso ventre espiritual, impedindo que a gente seja fértil, impedindo que a gente gere frutos para o reino, impedindo que a gente dê fruto. Mas a ordem é: ide, vade e deis. O Senhor nos quer produtivos. O Senhor quer a igreja em ação. Lembra que o Senhor nos vê como corpo? O corpo fala de movimento, o corpo fala de ação. Amém. Glória a Deus por isso ou não? Ou seja, o Senhor nos quer ativos como corpo de Cristo. Mas a inconstância quer nos travar. A inconstância é a ferrugem nas junções. A inconstância é a ferrugem nas engrenagens, que não deixa a gente ir. Gente de talento, gente que sabe fazer, gente que pode fazer, gente que absolutamente como nós foram chamados para fazer, só que
são inconstantes. E a inconstância me trava. A inconstância me faz fugir do propósito que Deus tem para mim como servo dele. Quantos me escutam? Glória a Deus por isso. E eu quero falar com você sobre isso. Por quê? Porque é tempo da gente vencer a inconstância. Amém? É tempo da gente vencer a bipolaridade espiritual. Levanta a mão por alto, assim, a mão direita. Diga, é tempo. Não, diga forte, com voz de vencedor, com voz de quem tomou aquele café da manhã maravilhoso. Ah, pastor, eu não tomei não. Então com voz de quem vai comer aquela picanha já já. Isso aí, como animou, tá vendo? Isso, levanta a mão e diga assim, é tempo de eu ser constante. Diga, é tempo de eu vencer a minha bipolaridade espiritual. Diga, é tempo de vencer. Glória a Deus. E como vencer isso, pastor? Abra a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Bem fácil. É o segundo livro. Amém? Segundo livro. Versículo 5. Diz assim. Todos acharam? Agora, pois, olha o que é que Deus está falando. Quem é que está falando? Então, bem, então você já vai entrando no texto, observando isso. Quem está falando? Quem está falando é Deus. Para quem? Para Moisés. Olha o que ele diz. E agora, pois, se diligentemente, risca essa palavra. Essa palavra aí é o contrário de negligente. O que é negligente? Relaxado, que não liga, faz quando quer, quando dá, se quer. Isso é relaxamento. Diligência é o contrário de ser relaxado, é o contrário de ser negligente. Amém? Então, muito bem. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto ou aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é do Donald Trump. Não? O que é que está escrito aí? Toda a terra é minha, disse o Senhor. Amém? Olha o versículo 6. E vocês serão para mim reino de sacerdotes e nação santa. Estas são palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Quantos estão entendendo? Então, muito bem, veja só. O Senhor, Ele está chamando o povo. Você conhece a história. Deus, Ele resgata o povo do Egito. O povo fica 430 anos como escravo no Egito. Você conhece a história, é ou não é? Eles, por circunstâncias da vida, pela fome que se deu em Canaã, foram parar no Egito. Jacó e seus filhos, no tempo que José era o governador. Os tempos passaram, se levantaram outros faraós. O povo se multiplicou sobremaneira dentro do Egito. E aí Faraó resolve escravizar o povo. Essa escravidão durou 430 anos. O povo tendo o Deus que tinha, que tem. Isso nos faz lembrar que eu vivo escravo se eu quero. Por quê? Clamor ao Deus que liberta. A Bíblia diz que 430 anos o povo começou a clamar. Deus desceu no Egito. Se você clamar, Deus vai descer. E vai quebrar a cadeia e libertar. Deus desceu, levantou um homem chamado Moisés. E esse homem agora se torna o libertador do povo. O que é que acontece? Vem as 10 pragas, você conhece. O povo é liberto, atravessa o Mar Vermelho e vai rumo à terra prometida, deserto afora. Na peregrinação pelo deserto, num determinado momento, Deus pega esse povo. Deus chama Moisés e diz: vem cá, Moisés. Você vai falar para o povo, dizer que foi eu que falei. Moisés, diz para o povo
que se eles ouvirem a minha voz, a minha palavra, e guardar a minha aliança, o concerto que eu fiz com eles, eles serão para mim tesouro particular, propriedade exclusiva do Deus vivo. Fala isso para eles, Moisés. Mas você vai dizer também que eu tenho um propósito com eles. Eu fiz uma aliança para quê, Moisés? Eu fiz uma aliança porque eu quero deles, eu quero que eles sejam um reino de sacerdotes. Aí quando a gente fala em sacerdote, a gente pensa logo em pompa e circunstância. Sim, porque estamos acostumados com os sacerdotes vestidos com púrpura, sapato de veludo, cercado de segurança, carro blindado. É ou não é? Essa é a imagem que a gente tem de sacerdote nos dias de hoje. Mas sacerdócio tem a ver com ministério. Ministério quer dizer serviço. E onde os servos, onde os sacerdotes ficavam no templo, na ideia original de Deus, que é no santo lugar, nem cadeira tinha. Tranquilo, não é para você ficar de pé não, pode ficar sentado aí. Mas espiritualmente falando, temos que estar de pé. Não tinha no átrio, não tinha no santo lugar, nem no santo dos santos cadeira. Para a gente chegar e... Fala, Senhor, que teu servo ouve. Espiritualmente o Senhor nos quer de... Ponte de pé que eu falarei contigo, rapaz. Essa é a palavra do Senhor. Quantos estão aqui? Então, ou seja, Deus vai transmitir esse recado ao povo através de Moisés. Diz para eles que eles serão para mim um tesouro particular e serão um reino de sacerdotes. Por que o povo, irmãos, vivia numa bipolaridade espiritual? Eu vou explicar para você. Esse povo foi chamado. Em Êxodo 19, sabe o que eles dizem? Quando Moisés transmite o recado? Moisés fala e diz, assim disse o Senhor, falou isso, isso e isso. Sabe o que o povo disse? O povo, quando escutou, ele disse, Moisés, nós, quem? Nós, o povo, nós faremos tudo quanto o Senhor disse. Eita! O povo está crente, o povo está arrebentando, o povo está cheio do fogo. Se vê Satanás encarnado em pessoa, cai para dentro e rasga ele no meio. O povo está pegando fogo, cuspindo maribondo. Tudo que o Senhor disse, Moisés, nós faremos. No capítulo 19. Lá no capítulo 32, sabe o que esse povo faz? Moisés demora a descer do monte, o mesmo povo constrói um bezerro de ouro e se prostra. Bipolaridade espiritual. Agora eu estou arrebentando. Agora eu vou mudar Goose Creek. Agora eu vou ganhar muita gente para Jesus. Agora eu vou entrar nas escolas arrebentando. Agora lá nos trabalhos, nas companhias, só vou falar de Jesus. Agora eu mudo tudo. Daqui a pouco o mesmo povo está prostrado diante de um bezerro de ouro, de uma imagem de fundição. E coisa que Deus abomina. Deus não odeia as pessoas, Deus odeia a idolatria. Porque idolatria é usado no original a mesma palavra para prostituição. Ou seja, tanto a prostituição carnal, física, como você se dobrar diante de um ídolo. Isso é prostituição espiritual para Deus. Ou seja, é adultério. A esposa de Deus, a noiva do Senhor, dormindo, se deitando com o outro. Uhul! Já foram? Ou seja, aquele povo que no capítulo 19 estava dizendo, nós vamos arrebentar, eu vou isso, eu vou fazer, eu vou acontecer, tudo que o Senhor mandou eu vou fazer. Esse mesmo povo agora está dobrado diante de uma estátua, diante de um bezerro de ouro. Irmãos, inconstância, como é que pode? Essa é a nossa pergunta. Esse povo, irmãos, eles viram o mar vermelho se abrir. É o mesmo povo, uma coluna no meio do mar, uma coluna de água aqui, outra coluna de água cá, e eles passando no meio, a pés enxutos. É o mesmo povo. É o povo que quando chegou do outro lado, reclamou que a água estava amarga, o Senhor fez a água de Mara ficar doce. É o mesmo povo que na travessia reclamava de sede, Deus fazia sair água da rocha.
É o mesmo povo. É o mesmo povo que reclamava de fome. O Senhor fazia chover maná. Maná cair do céu, aquele pão fresquinho que descia do céu. Não era de padaria, irmãos. Não era do Delícia de Minas. Não era da outra. Não. Do céu. Estou com fome. Moisés, para que nos tirasse do Egito para morrer de fome aqui? O mesmo povo que viu pão descer do céu. É o mesmo povo que, depois que enjoou desse pão, porque a gente está comendo coisa fresca, saudável, caída do céu de Deus, mas a gente enjoa. Aí a gente quer comer lá na internet. A gente quer comer das profetadas, via online. Pão fresco caindo aqui. Aconteceu com o povo lá. Sabe o que o povo disse? O povo disse: Moisés, estamos cansados deste pão vil. O que é isso? Desprezível. Irmão, Deus derramando o pão do céu para eles, eles dizendo que o pão era desprezível. Essa palavra é chata. Essa palavra é cansativa. Esse pastor está repetindo. Esse irmão, é ele que vai pregar. Cuidado, porque você pode até olhar para o gerador da palavra, mas a fonte é uma só. É Deus que está derramando a palavra. Esse povo se levanta e diz: esse pão é vil, é desprezível, não presta, estou enjoado. Sabe o que é que Deus faz? Deus embebeda, Deus deixa doida, tira o senso de voo das codornas. Está enjoado? Tá bom. Olha a paciência de Deus com o povo, irmãos. Aí Deus faz codorna voar baixinho. Alguns estudiosos dizem que era tão baixo, elas estavam tão perdidas no voo, que dava para pegar a codorna de mão, para o povo comer carne, porque o povo queria carne. É esse mesmo povo que está agora no capítulo 32 de Êxodo, dobrado diante de um bezerro de ouro. Aí a nossa pergunta é: como é que pode um povo desse? É ou não é? Aí a gente faz essa pergunta. É uma pergunta lógica. Como é que pode ver tudo isso? Se fosse eu, tivesse visto o mar vermelho se abrir, jamais eu... É ou não é? A gente quer condenar o povo. Por quê? Porque a pergunta automática é: como é que pode? E é uma pergunta lógica, mas também essa pergunta cabe para nós hoje. Como pode nós também nos dobrarmos? Como é que pode nós termos essa bipolaridade espiritual? Como pode? Essa pergunta tem que ser feita para nós. Como é que pode eu também me dobrar diante dos bezerros de ouro que eu construí? Aí talvez você diga assim: não, o pastor está errado. Pastor, não sei, eu acho que o café estava forte demais, que ele tomou muita cafeína, ele não está sabendo do que está falando. Eu não me prostro diante de bezerro de ouro. Você sabia, irmãos, que eu fiquei curioso com o tema, eu fui pesquisar. Durante a semana, eu pesquisando, estudando para formar a mensagem, então eu estava pesquisando. Você sabia que não é a minoria, é a maioria da igreja cristã que é inconstante? Eu fui pesquisar, é pesquisa. A maioria, não é a minoria, é a maioria da igreja é inconstante. Isso quer dizer que Deus salvou a maioria, mas não pode contar com a maioria. Porque a maioria é inconstante. Tem gente que vem e ouve no domingo, na segunda ele bota tudo a perder do que ouviu, ele não bota em prática, mas ele já está querendo uma mensagem nova na segunda. Ele ouviu no domingo uma direção de Deus, mas ele não pôs em prática. Na segunda ele quer uma nova mensagem. No outro domingo ele queria um outro pregador, mas eu não dei conta de pôr em prática o que eu ouvi no último. Aí a gente pergunta: como é que pode essa bipolaridade espiritual? Aí, claro, a gente não se prostra diante de bezerros de ouro. Por quê? Por que a gente não se prostra diante de bezerros de ouro como aquele povo? Porque os nossos ídolos hoje são outros. O fruto da bipolaridade, irmãos, é justamente isso. Esse povo, eles recebem um chamado de Deus, mas eles não dão ouvido ao chamado que Deus fez.
Essas pessoas estão prostradas diante do bezerro. Mas há pouco tempo atrás, eles mesmos tinham dito: eu farei, Moisés. Pode dizer para o Senhor, pode dizer para ele: eu vou fazer tudo o que Deus disser. E agora se prostram diante do bezerro. Aí você diz assim: pastor, eu não faço isso. Porque nós não nos prostramos diante de bezerros de ouro. Nós levantamos os nossos próprios ídolos. Talvez, não, a gente não se prostre, nós não nos prostramos diante do bezerro de ouro, mas nos prostramos diante de Mamon. Não, nós não nos prostramos diante do bezerro de ouro, mas nos prostramos diante de relações sexuais ilícitas. Nós não nos prostramos diante de um bezerro de ouro, mas nós nos prostramos diante dos nossos prazeres, daquilo que a gente quer, e tão somente o ídolo sou eu. Eu me prostro à minha vontade. Eu não me prostro diante de um bezerro de ouro, mas eu me prostro diante da pornografia, eu me prostro diante da fornicação, eu me prostro diante da orgia, eu me prostro diante da mentira, eu me prostro diante da fofoca. Eu não só passo, como eu consumo fofoca. Fico chapado, porque eu estou viciado. Onde tem um cheirinho de fofoca, eu me prostro. Eu não me prostro diante de um bezerro de ouro. Por quê? Porque eu construí os meus próprios ídolos. Eu me prostro diante do meu schedule. Eu me prostro diante dos meus projetos. Eu me prostro diante de Mamon. Eu me prostro diante de uma religião. Eu me prostro diante de um costume, de uma tradição. E estou lá, prostrado. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou, Ele diz lá em 20 de Êxodo: somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Você não foi chamado para se dobrar diante de nada, nem diante de ninguém. Se você vai se dobrar à igreja do Senhor, que seja diante do Deus vivo, aquele que te chamou e te comprou a preço de sangue. Quem pode adorar, se prostre diante dele, e tão somente dele. Nós vivemos tempo de bipolaridade espiritual. Estamos vivendo nesse tempo. Além da bipolaridade emocional, é ou não é? Vivemos tempos de bipolaridade espiritual. A emocional: o teu esposo não pode contar direito com você. Ele tem que fazer uma consulta prévia. Se ele for de outra fé, ele vai consultar a bola de cristal. Deixa eu ver como é que ela está hoje, para ver se eu posso dizer bom dia a ela. Porque tem casos assim: dá bom dia, meu amigo, solta os cachorros aqui. Nossa, mas essa mulher dormiu boazinha ontem, que danado foi que mordeu ela durante a noite? E o cara fica sem saber. Da mesma forma, o homem, a mulher tem que andar pisando. Irmão, não tem coisa mais difícil na vida do que conviver com pessoas que você tem que pisar em ovo, porque são inconstantes. A imaturidade gera essa inconstância. São pessoas mimadas. São pessoas que não sabem conviver com o não. E vive nessa bipolaridade. Aí o marido, o filho não pode contar, porque às vezes tem hora que o filho tem até medo de falar. Aí se eu perguntar, o que é que mamãe vai... eu não vou nem perguntar, que mamãe vai soltar os cachorros. Porque já sabe como é que ela reage. Ela... destrambelhada, desorganizada. Aí os filhos não podem contar, os pais não podem contar, porque o filho é bipolar emocional. A mesma coisa é no reino de Deus. O teu pai quer contar contigo, o meu pai quer contar comigo, e ele não pode contar com pessoas bipolares espirituais. A pessoa bipolar é aquela que desenvolve dupla personalidade, e o Senhor só te deu uma. Vou repetir. Bipolaridade é quando eu desenvolvo duas personalidades. Agora deixa eu te dizer, o Senhor só te deu uma. Quem foi que te deu essa outra? Quem foi que te deu essa outra? Não foi Deus. Ou o diabo ou a tua carne. Ou o diabo quer introduzir isso em mim ou a minha carne. Aí eu tenho que ser firme e constante.
Aonde? Primeiro, na palavra de Deus. Segundo, na oração e no jejum. Terceiro, na minha identidade, quem eu sou. Quarto, na minha unidade. Deus me chamou para cá, me plantou aqui. E quinto, no meu serviço eu vou servir. O Senhor me chamou e me deu forma de servo. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para isso. E como é que eu venço essa bipolaridade? Por que que o povo estava bipolar espiritualmente? Por quê? Quem pergunta? Quem pergunta? Domingo que vem eu te falo. Amém? Domingo que vem você não falta para você ouvir. Por quê que o povo numa hora estava dizendo: Senhor, eu faço tudo que o Senhor mandar. Noutra hora o povo estava dobrado diante de um bezerro. E eu vou te mostrar por quê. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos os teus filhos. E aqui estamos, meu Pai, porque queremos vencer essa inconstância. Queremos vencer o nosso eu, meu Pai. Porque às vezes nós focamos no inimigo do lado de fora, tentamos enxergar, e em muitos casos nunca vemos o inimigo do lado de fora. Porque às vezes nem existe, o inimigo está dentro. Meu Pai, nos faça enxergar quem nós somos. Nos faça enxergar, meu Pai, tudo aquilo que há em mim, em nós, que nos impede de cumprir o teu propósito de vida para nós. Senhor, eis aqui, nós, a tua igreja, a tua família, o teu povo. Nós não queremos ser inconstantes. O Senhor nos chamou e contou conosco. O Senhor conta conosco, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, nos dê forças. Que o teu Espírito venha sobre cada um de nós agora, Senhor, nos fortalecendo contra a inconstância, nos fortalecendo contra a bipolaridade. Senhor, nós só aceitamos a única personalidade que o Senhor nos deu. É essa que queremos. Meu Pai, que o Senhor forme em nós este homem. Que o Senhor forme em nós, nos dê as características que o Senhor quer, meu Pai. Nos levante, meu Pai, da prostração. Nós não aceitamos, meu Deus, nos prostrar para Mamon. Nós não aceitamos nos prostrar para os vícios. Nós não aceitamos nos prostrar para os nossos desejos carnais, nossos desejos ilícitos. Nós não aceitamos. Nós queremos ser nação santa para Ti, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre nós, nos levante. Perdoe os nossos pecados, nossa fraqueza. Perdoe-nos, meu Pai. Tire de nós, meu Deus, essa dupla personalidade. Tire de nós, meu Pai, essa bipolaridade, essa fraqueza, essa oscilação espiritual. Meu Pai, nós queremos atender o conselho do Teu servo pelo Espírito. Queremos ser firmes e queremos ser constantes, sempre abundantes na Tua obra, meu Pai. Tendo a consciência de que um dia nos depararemos contigo. E na prestação de contas nós seremos coroados, receberemos o galardão, receberemos a recompensa, porque o Senhor não deve nada a ninguém. O Senhor disse que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Levanta uma igreja que serve, meu Pai. É verdade, nós somos filhos, mas também o Senhor nos deu forma de servos, porque o teu filho era filho e é filho, mas servia. Nós queremos servir, meu Pai, a Ti, a nossa família, a essa comunidade. Servir com o nosso canto, servir com nossa doação, servir, meu Pai, com os nossos recursos, meu Pai, intelectuais, financeiros. Queremos servir, meu Pai. Nos arranque da inconstância. Tire de nós toda inconstância. Em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão direita para o alto e diga: meu Deus, eu preciso. Diga: eu quero ser firme e constante. Diga: me cure. Diga: cura-me agora, Espírito Santo, de toda inconstância. Diga: eu não nasci, não fui chamado para ser bipolar. Diga: eu nasci, eu fui chamado e formado para te servir. Em nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso forte ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem.
Antes de você ir embora, não precisa nem sentar, você vai receber um envelope dos homens de Deus para você completar o seu culto, trazendo ao altar do Senhor, se assim você deseja, se Deus ministrou no seu coração, uma oferta, talvez a oferta missionária que você não trouxe na ceia, talvez, quem sabe, um voto que você fez a Deus, não sei, você e Deus, quem sabe você é um dizimista fiel, você contribui através dos dízimos, aí você vai pegar esse envelope, aí coloca, tá, gente, coloca no envelope para qual missão você quer entregar, se você está trazendo a oferta missionária, especifica para